Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Resumindo, e eu sou o Jacques Amarisco. E o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre a extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário é a figura mais comum quando se há notificação e o responsável tributário tem que pagar, tem que quitar essa obrigação criada por ele, que, como já vimos em aulas anteriores, a obrigação tributária do responsável equivale ao crédito tributário recebível pelo Estado. Então, via de regra, a extinção do crédito tributário se dá pelo pagamento do montante integral, quando o devedor, o responsável tributário, é notificado e paga em sua integralidade, em dinheiro, o valor correspondente ao crédito tributário. Acontece que, em algumas vezes, esse pagamento se faz a maior ou o pagamento é indevido. E aí nasce um direito ao responsável tributário de solicitar a restituição via processo administrativo ou via judicial, através de uma ação chamada ação de repetição de indébito, que é quando o responsável tributário pode solicitar essa devolução via judiciário. Ora, mas sabemos que não é o melhor dos caminhos a ser tomado, porque mesmo quando há precatório, a gente sabe como é que o governo faz para pagar, ainda que seja que o responsável tributário tenha razão e receba um título executivo de restituição. Ora, sabemos que não é a melhor das vias, porque ainda que judicialmente seja reconhecido o direito do credor de ter de volta parte do valor ou em sua integralidade quando é feito um pagamento indevido, a gente sabe como o governo faz para pagar, né? Na demora, que é, às vezes, transformando em precatório. Então se torna muito desinteligente essa maneira, mas é uma forma de extinção também, né? Através dessa ação de repetição de indébito. Nós temos uma forma melhor de extinção do crédito tributário, que nesse caso seria a compensação, quando o sujeito passivo, né? O responsável tributário tem direito a essa devolução, ele pode compensar, que é a segunda forma de extinção do crédito tributário. Essa compensação se dá através de tributos da mesma espécie. Isso aí existe uma lei para isso, tem que haver uma lei para essa compensação existir. E, aliás, já existe essa lei através da Lei 8383 de 91, que criou o direito à compensação. Então, há essa lei que garante que tributos da mesma espécie possam sofrer essa compensação, já que o sujeito passivo ele é credor e, ao mesmo tempo, devedor da fazenda pública, podendo compensar esses tributos desde que sejam da mesma espécie. Porém, há um entendimento também aí, teve uma lei subsequente que garantiu também que leis de natureza, de mesma natureza, também pudessem ser compensados, né? Como exemplo aí o imposto de renda e o imposto sobre lucro líquido, que tem a mesma natureza, então eles podem ser compensados também. Sempre dependendo de uma lei regulamentadora, tá? Outra forma de haver essa extinção do crédito é a transação. A transação ocorre quando há uma dúvida, um litígio entre as partes, e a transação vem nada mais, sempre através de lei, lembrando disso, tem uma lei que possibilita que seja feita uma transação em que as duas partes têm que ceder um pouquinho, tá? No próprio escopo da lei, essa lei, se não me engano, é de 96, no próprio escopo da lei diz que cada parte tem que ceder um pouco, tanto a fazenda pública quanto o sujeito passivo. O sujeito ativo tem que ceder um pouquinho, fazendo uma composição nessa lide. Outra coisa importante é que a transação nunca se dá na esfera administrativa. Ela se dá quando já é evidenciado essa lide, essa discussão, e aí sim pode haver a transação, desde que cada um ceda um pouquinho no seu pleito. Outra forma que nós temos de extinção do crédito, sempre lembrando que a extinção do crédito tributário é de rol taxativo, está lá no artigo 156 do CTN, todas as formas
de extinção de crédito, tá? Então temos essa outra forma de extinção do crédito, que é a remissão. A remissão, quando a gente vê em tributário, parte geral lá, o primeiro onde fala da obrigação tributária, nós sabemos que a remissão nada mais é que o perdão. Esse perdão se dá através de um despacho administrativo, lembrando que o perdão não se dá de qualquer maneira, existem hipóteses, inclusive, por exemplo, levando em consideração a capacidade financeira do responsável tributário, verificando o valor quando é de monta irrisória, muitas vezes também por questões de equidade. Então, é possibilitado, feito através de uma lei sempre, né, que possibilitou a remissão, que é o perdão desse crédito tributário. Lembrando que a remissão ela é muito vigiada porque ela culmina numa renúncia, e a renúncia, o ente estatal ela não pode renunciar a seu bel prazer. Como lembramos, depende de uma lei para poder fazer a remissão, mas é vigiada de perto pelo Ministério Público, justamente porque isso aí culmina numa renúncia de um crédito em favor do Estado. Outra espécie de extinção tributária talvez seja a mais difícil de se entender, e eu vou tentar fazer de uma maneira bem resumida, bem simples, como é a proposta do canal. É a prescrição e a decadência. Vamos pensar assim logo na diferenciação entre prescrição e decadência, que desde lá do direito civil é muito difícil essa compreensão, muita gente tem dificuldade de entender. Lembra que prescrição, tanto a prescrição quanto a decadência, é o perecimento de um direito, é a perda de um direito. Então, para a gente fazer um link mais rápido, a decadência, vamos ver primeiro, a decadência é a perda do direito de lançar, de constituir formalmente o crédito tributário, através do lançamento. Então, a decadência nada mais é que a perda do direito de fazer o lançamento, de constituir formalmente o crédito tributário. Enquanto a prescrição também é uma perda de um direito, é um perecimento de um direito, só que aí de executar, de mover uma ação de execução fiscal, promover essa ação. Então podemos dizer que é a perda de um direito adjetivo, um direito formal, enquanto a decadência é a perda de um direito substantivo, um direito material. É importante frisar, até para questões de prazo, essa perda, o Estado, a Fazenda Pública, tem 5 anos para fazer o lançamento do crédito tributário, de constituir formalmente o lançamento do crédito tributário. E aí, como nós temos três espécies de lançamento, 3 modalidades de lançamento, nós vamos separar em 2 grupos: o lançamento por homologação e os outros lançamentos, que são o de ofício e o lançamento por declaração. Quando a gente fala do lançamento por homologação, onde o contribuinte é obrigado a antecipar o pagamento, então lembrando, a contar do fato gerador, a Fazenda Pública tem 5 anos para fazer o lançamento. Não fez o lançamento, entrou em decadência, perdeu, por decurso do tempo, o direito de fazê-lo. E nos casos das outras modalidades, tanto o lançamento por ofício quanto o lançamento por declaração, a contagem do prazo se dá não pela incidência do fato gerador, e sim pelo primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. É muito importante porque essa é a diferenciação básica na decadência. Com relação à prescrição, a contagem é feita a partir do lançamento definitivo do fato gerador. Fez o lançamento, começa a contar 5 anos para prescrição, para o Estado, para a Fazenda Pública poder mover a ação de execução fiscal com relação àquele contribuinte. É bom frisar, fazer um adendo, que o contribuinte só se torna devedor quando no prazo estipulado pela notificação de pagamento, ele não o faz. A Fazenda Pública, depois de um prazo de espera e não efetuado o pagamento, a Fazenda Pública se adianta e coloca lá o nome dele, inscreve ele na dívida ativa. Aí ele passa a ser devedor. Antes disso, ele não é devedor, até porque todos nós, às vezes, atrasamos pagamentos.
Então, o fato de a gente não pagar no vencimento não quer dizer que nós sejamos inadimplentes. Nós podemos efetuar até a inscrição do nosso nome no cadastro de dívida ativa. Normalmente, as notificações ela vem com prazo para o pagamento, mas se for omisso, a Fazenda Pública não disser nada com relação, o prazo de pagamento se dá 30 dias após a notificação. O recebimento da notificação fica sujeito a isso. Lembrando sempre que é importante dizer que enquanto o nome do sujeito passivo não é inscrito na dívida ativa, ele pode fazer pode responder a uma cobrança amigável administrativa, o que até esse momento é fácil, é amigável, e a questão é administrativa, ele pode resolver administrativamente falando. A partir do momento que o nome dele é inscrito na dívida ativa, aí sim será judicializado e terá uma ação de execução de cobrança, porque essa simples inscrição no cartório transformando a pessoa em devedor, inscrito na dívida ativa, gera um título executivo. Um título executivo. É bom falar também que existe uma modalidade de prescrição chamada de prescrição intercorrente. Quando que ela ocorre? Ela ocorre quando, depois de feito o lançamento, não é mais capaz de haver a decadência. Então, feito o lançamento, extingue-se a possibilidade de decadência, mas começa a contar o prazo para prescrição, né? A partir da notificação, começa a contar o prazo para prescricional, né? A partir do lançamento. E aí é importante salientar que na fase de execução, se a Fazenda Pública não consegue encontrar mais bens à penhora, esse prazo é interrompido por um arquivamento. E esse processo pode ficar até 1 ano arquivado, sem contagem de prazo prescricional. Ficou um ano arquivado, recomeça a contagem de prazo prescricional. E ele pode ser interrompido de novo quando a Fazenda Pública consegue identificar algum bem à penhora. E aí, se ela não conseguiu, ou se o bem à penhora já não for mais penhorável, algo nesse sentido, continua a contagem do prazo, intercorrentemente, pelo prazo de 5 anos. Findo esse prazo, é extinto o crédito tributário, é finalizado o crédito tributário. Outra espécie de extinção do crédito tributário é a consignação em pagamento. Quando é que ocorre a consignação em pagamento? A gente tem algumas questões aqui, duas, na verdade, são as mais importantes, quando há recusa de recebimento por parte do credor do Estado, ou quando há questão de bitributação, quando dois entes estão efetuando a cobrança sobre o mesmo fato gerador de um tributo. Nesse caso, é facultado ao sujeito passivo fazer uma consignação em pagamento para que ele não se furte da sua obrigação e que ele consiga concluir a consignação, consignando seu pagamento, ele consiga se extirpar de ser devedor. Outra espécie de extinção desse crédito. Outra espécie é a decisão irreformável administrativa, quando não cabe mais, quando a administração pública ela decide através de um despacho administrativo que é extinta esse crédito tributário. Então não caberá mais nenhum tipo de ação com relação à solicitação desse crédito tributário. Essa decisão é irreformável. Lembrando que a única maneira importante, esse despacho também se torna irreformável quando não cabe mais ação anulatória. É dentro do prazo em que não cabe ação anulatória. Mas é importante saber que não tem como judicializar também. É importante dizer, salientando, que sempre existe a possibilidade de uma ação rescisória, mas essa ação rescisória específica é num prazo de 2 anos no máximo e tem que ter fato novo. A gente já estudou isso lá anteriormente. Outra modalidade de extinção lá do crédito tributário, essa é simples de analisar, que é a decisão judicial transitada em julgado. Quando, através de uma lide processual, o juiz defere sentença, dando como extinta o crédito tributário e transita em julgado, então aí não há mais a possibilidade de ser cobrado. Lembrando que a gente sempre pode dispor, constitucionalmente existe essa prerrogativa, de uma ação rescisória, como vimos há pouco, mas
tem alguns requisitos, como dissemos. Um deles é a questão do prazo, são até 2 anos após o trânsito em julgado, e desde que haja comprovação de fato novo. Então não é tão simples assim, é uma única possibilidade depois de transitado julgado através de decisão judicial. Outra possibilidade dessa extinção do crédito tributário é quando a conversão do depósito em renda. Você lembra que a gente viu ali na suspensão de exigibilidade do crédito tributário? Uma das modalidades de suspensão é quando você pode depositar o montante do crédito, né? Do crédito, o montante integral do crédito, né? E aí, quando você perde a ação é dada em favor do Estado, da Fazenda Pública, nada mais é que convertido em renda esse depósito que foi lá integralizado, tá? Então é uma outra maneira de se extinguir o crédito tributário. E por fim, a última modalidade é a dação em pagamento de bens imóveis. Há uma lei que possibilita que você, credor, pague o seu tributo através de imóveis, quando você não tem liquidez, quando você não possui de recursos financeiros em dinheiro líquidos. Para efetuar esse pagamento, você pode dar bem imóvel para poder quitar. Importante também salientar que já é pacificado através de jurisprudência que você pode também dar a carta precatória como dação em pagamento, não é só os bens imóveis, mas os bens imóveis como dação em pagamento. Então você consegue, através de carta precatória, também dar dação em pagamento. Eu gostaria até também de fazer um plus para falar um pouquinho de um instrumento muito importante que a gente não citou, quando há o litígio e o contribuinte, o responsável tributário, não é a pessoa que deveria estar sendo executada lá, né, fiscalmente, ele pode atravessar uma ação chamada ação de exceção de pré-executividade, que a gente sabe muito bem que o crédito tributário ou a obrigação tributária, ela pode sofrer uma substituição, né? O sujeito passivo não é mais o devedor, mas é ele que está sendo executado. Ou então na repercussão, né, do tributo indireto, quando a possibilidade lá a pessoa que produz uma matéria lá, revende para uma pessoa, e essa pessoa paga o imposto embutido, né? Mas a primeira pessoa que pagou o imposto foi quem produziu lá, o produtor e vendedor inicial, originário. Passou para você, mas já com o valor embutido do crédito tributário, né? Do tributo, na verdade, não do crédito tributário, do tributo. Então você já pagou. Então, na verdade, quem é o real, quem arcou realmente com o ônus foi o consumidor final. Então, indiretamente chama de repercussão indireta a possibilidade também de essa pessoa entrar com ação de pré-executividade, o primeiro lá. Já ia esquecendo, tem o pagamento antecipado e a homologação, que aliás é bem óbvio, né? Quando a pessoa efetua o lançamento por homologação, ela antecipa o pagamento. Ora, depois que ela antecipa o pagamento, se ele é homologado, obviamente é extinto o crédito tributário. Mas, só para encerrar, a explicação de 11, tá? Então essa seria a 11ª e a última, na verdade. Resumindo, nós temos aí 11 possibilidades de extinção do crédito tributário. Eu queria agradecer o acompanhamento dessa aula, muito obrigado a vocês pelo acompanhamento, é para vocês que a gente está fazendo esse trabalho, muitos colegas me pedindo para explicar algumas matérias, e eu resolvi fazer isso, que eu consigo atender a tudo, né? Esse é o Resumindo, eu sou o Jacques Amarisco.